Você já sentiu que, por estar quebrado financeiramente, emocionalmente ou espiritualmente, não era digno de ser usado por Deus? Como se os boletos atrasados, as dívidas acumuladas e a bagunça interna gritassem mais alto do que o chamado que um dia você sentiu no coração? Como se a crise cancelasse o seu propósito. Tem gente achando que precisa estar 100% resolvido para começar, que precisa estar com a vida organizada, a alma em paz e o CPF limpo para ser útil. E sabe o que isso gera? Gente parada, engessada, gente cheia de dons, mas travada por vergonha. Gente com um propósito vivo, sufocado por dígitos negativos. Mas deixa eu te contar uma coisa que virou a chave na minha jornada. Deus nunca exigiu perfeição para liberar um propósito. Ele nunca pediu uma planilha perfeita para te considerar capaz. E acredite, Ele pode fazer grandes coisas mesmo com quem ainda está pagando os erros do mês passado. Porque Deus não trabalha com aparências. Ele trabalha com verdade. E a verdade é que muitas vezes é no caos que Ele começa a usar a gente. Quando eu comecei, eu não tinha estrutura, não tinha capital, não tinha selo de validação. Mas eu tinha algo que o dinheiro não compra: clareza. E uma inquietação dentro de mim que me empurrava para agir, mesmo sem ter tudo pronto. E foi aí que eu entendi. O verdadeiro capital produtivo nasce na fé e na coragem. Não é sobre quanto você tem, é sobre quanto você está disposto a multiplicar com aquilo que já recebeu. O mundo diz, só invista quando tiver segurança. Mas o reino diz, invista no invisível. O mundo exige perfeição. Deus só pede entrega. E talvez, se você parar para observar, você também vai perceber. Já teve momentos em que, mesmo bagunçado, você foi usado para levantar alguém. Momentos em que, mesmo sem cura, você curou com palavras. Mesmo falido, você deu direção. Mesmo cheio de lutas, você levou paz. Isso não é à toa. Isso é graça. Isso é Deus dizendo, você ainda é útil, você ainda é escolhido. Então, se você sente que Deus te chamou, mas olha para si e pensa, eu não tô pronto. Esse vídeo é para você. Se inscreve agora no canal, porque aqui a gente não romantiza a desorganização, mas também não paralisa quem está em obra. Aqui, a gente caminha com verdade, com fé prática e com propósito. A gente acredita que até as dívidas podem ensinar, que até o sufoco pode ser chão fértil para recomeçar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o que Deus faz com quem não se acha pronto. Sobre como o propósito não espera a perfeição. Sobre como os maiores milagres começam no meio da bagunça. Porque foi assim que eu descobri minha missão. E talvez, ouvindo isso agora, você também descubra a sua. Se isso que eu disse até aqui mexeu com você, se alguma parte do seu coração começou a arder aí dentro, mesmo em silêncio, então fica. Esse canal foi feito para você. Aqui, não tem fórmula mágica, não tem milagre de palco, não tem promessas vazias. Mas tem verdade, tem direção, tem fé aplicada no dia a dia. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo para quem ainda crê, mesmo cansado. Para quem acredita em Deus, mas também tem boleto vencido. Aqui, a gente fala de fé com os pés no chão e de finanças com o coração em Deus. Compartilha esse vídeo com alguém que está travado, achando que só vai poder começar quando tudo estiver resolvido. Porque às vezes, o que essa pessoa precisa ouvir não é você precisa se organizar primeiro. Mas sim, você ainda é útil, mesmo em obra. Agora sim, vamos para a história real. Porque foi exatamente quando eu estava quebrado, sem estrutura e sem saber por onde começar, que Deus me mostrou que ainda era comigo. E é disso que eu quero te falar agora. Sabe qual foi um dos maiores choques que eu tive na minha caminhada? Foi quando percebi que Deus não esperou minha vida estar arrumada para começar a me usar. Eu achava que precisava estar com tudo pronto. Contas pagas, rotina controlada, espiritualidade em dia. Eu queria apresentar para Deus um eu estável, produtivo, organizado, como se a bagunça da minha alma me desclassificasse. Como se a dívida que eu acumulava por fora anulasse o valor que eu tinha por dentro. Mas foi bem ali,
no meio do caos, que ele começou a falar mais forte comigo. Quando eu não tinha dinheiro nem para pegar um ônibus. Quando eu chorava sozinho olhando um extrato negativo, tentando entender onde foi que eu me perdi. Foi ali. Ali. Sem reservas. Ali. Sem planejamento. Ali. Só com um coração desesperado. Deus entrou. E é curioso, né? A gente aprende que milagre é quando tudo se resolve. Mas às vezes o maior milagre é quando Deus nos encontra ainda dentro da crise. Quando Ele nos usa mesmo enquanto a gente ainda está sendo reconstruído. Foi nessa hora que Ele me mostrou que eu não precisava estar curado para começar a curar. Que eu não precisava estar inteiro para começar a servir. E não pense que isso foi fácil de aceitar. A vergonha falava mais alto. A cobrança interna era constante. E a autossabotagem, diária. Cada vez que eu pensava em fazer algo novo, lançar um projeto, ajudar alguém, abrir a boca para ensinar, vinha aquela voz sussurrando. Você? Logo você? Endividado? Bagunçado? Que moral você tem para falar de propósito? E eu acreditava, porque o sistema ensina que só quem tem tudo sob controle é que pode ser referência. Mas Deus não opera dentro do sistema. Ele quebra lógicas. Ele confunde os certinhos. Ele não escolheu gente arrumada. Jesus andava com cobrador de imposto, pescador impulsivo, mulher marginalizada. Gente que a religião olhava de lado. Gente que o mundo já tinha desistido. E é por isso que eu tô aqui falando com você. Porque eu sou esse tipo de gente. E talvez você também seja. E sabe o que é lindo? Deus não apenas nos chama. Ele nos lembra quem somos. Quando o mundo tenta te definir por score, ele te define por essência. Quando o sistema te chama de CPF negativado, ele te chama de filho, herdeiro, instrumento. Ele não te chama pelo valor da fatura, ele te chama pelo nome que ele mesmo escreveu com amor. E nesse tempo o que mais doeu em mim foi perceber que eu tinha dons travados por medo. Eu sabia que carregava algo bom dentro de mim, algo que podia transformar vidas. Mas achava que não, era o momento. Que eu precisava esperar as finanças se estabilizarem, a rotina se alinhar, a mente acalmar. Mas quanto mais eu adiava, mais eu afundava. Porque negar quem você é também é uma forma de dívida, e das mais perigosas. Quando você ignora o que carrega, a vida começa a pesar de um jeito que nem o dinheiro consegue aliviar. Porque o peso da omissão dói mais do que o peso das parcelas vencidas. E eu precisei reconhecer isso. Que estava devendo sim, mas não só no banco. Eu estava devendo a mim mesmo, por não ter me permitido começar. E foi nesse ponto que Deus me confrontou. Você está esperando o quê para levantar e andar? E aquilo me quebrou, porque eu queria me levantar já com tudo resolvido. Mas ele só queria que eu me levantasse, com fé, com coragem, com os pedaços que me restavam, porque às vezes levantar é o próprio milagre. E é por isso que se você se identificou até aqui, se esse texto te atingiu em algum ponto escondido do peito, escreve aí nos comentários uma frase que virou minha verdade nesse tempo. Eu ainda sou útil mesmo em obra. E guarda isso. O céu não espera você estar pronto. Ele só espera você dizer sim. Depois daquele confronto silencioso de Deus comigo, você está esperando o quê para levantar e andar? Eu comecei a enxergar a vida com um outro tipo de visão. Não era mais aquela visão que compara, que cobra resultado, que mede tudo com régua de perfeição. Era uma visão de dentro para fora. Uma visão que vê propósito mesmo quando tudo por fora ainda está bagunçado. E foi nessa nova ótica que eu entendi uma coisa poderosa. Tem gente que morre com tesouros dentro porque passou a vida esperando um sinal de que estava pronto. Esperando que as contas se ajeitassem, que o ambiente ficasse favorável, que alguém dissesse agora vai. Mas a verdade é que a fé não espera condição. A fé é o que você faz enquanto tudo ainda parece desfavorável. Deus começou a me mostrar que o impacto real não depende do quanto você tem, mas do quanto você multiplica o que tem. Às vezes a gente tem tão pouco que nem acredita que vale a pena. E é aí que mora o erro.
Porque não é sobre a quantidade, é sobre a disposição. Foi o pouco da viúva que sustentou o profeta. Foi o grão de mostarda que virou árvore. Foram 5 pães e 2 peixes que alimentaram multidões. E se você parar para pensar, Deus nunca pediu muito. Ele sempre pediu entrega. E aquilo começou a me incomodar de verdade. Porque eu estava deixando de agir esperando um futuro onde tudo estaria perfeito. Só que esse futuro nunca chegava. E enquanto isso, eu acumulava mais dívida, mais medo, mais peso na consciência. E sabe o que mais me doía? Saber que mesmo no meio da minha crise eu já tinha ajudado gente. Com uma palavra, com uma escuta, com um conselho simples. E aquilo era luz saindo de mim, mesmo quando por dentro eu me sentia escuro. Foi aí que eu entendi uma coisa que mudou completamente o rumo da minha vida. A missão não começa quando tudo se ajeita. Ela começa quando você obedece, mesmo desorganizado. Porque se fosse para Deus só usar gente pronta, o evangelho seria um clube de elite. Mas Jesus não veio para a elite. Ele veio para quem estava quebrado, ignorado, endividado, literalmente. E talvez o que esteja te travando hoje, não, é a falta de dinheiro. É a ideia errada de que o dinheiro precisa vir antes da missão. Mas e se for o contrário? E se for quando você assume o que carrega que Deus libera o sustento? E se for quando você começa a obedecer no pequeno que Ele derrama o novo? Foi pensando nisso que eu passei a olhar para cada pequeno gesto como um investimento. Cada palavra que eu falava com intenção, cada áudio que eu gravava, cada post que eu escrevia, cada boleto que eu renegociava com fé, tudo era semente. Semente de recomeço, de alívio, de propósito. E sabe o que é lindo? Cada uma dessas sementes dizia, sem palavras, levanta e anda. E isso serve para você hoje. Porque tem muita gente paralisada com medo de ser hipócrita. Ah, como eu vou falar de vida financeira se eu ainda estou devendo? Mas deixa eu te lembrar. A sua autoridade não vem do seu extrato. Vem do processo que você vive com Deus. E se você está sendo tratado, está sendo moldado, está sendo ensinado, isso já é uma jornada. E tem alguém precisando ouvir de quem está no meio da estrada. Porque quem está no fundo do poço precisa de uma voz que diga: eu também estou lutando, mas estou subindo. Vem comigo. Se tem algo que eu aprendi com a minha bagunça é que Deus transforma causa em chamado. E o que você chama de confusão, Ele pode estar chamando de campo de treinamento. Um lugar onde Ele te ensina a ouvir, a se calar, a não gastar por impulso, a pedir ajuda, a depender dele de verdade. Um lugar onde Ele poda, sim, mas só quem é podado vai frutificar. E eu não estou dizendo isso como quem venceu tudo. Estou dizendo como quem entendeu que o primeiro passo nunca vai parecer suficiente. Mas ainda assim, precisa ser dado. Porque, quando você age em fé, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo devendo, o céu se movimenta. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Meu pouco ainda tem propósito. E segue comigo, porque agora a gente vai entrar num ponto ainda mais profundo. E sabe qual foi um dos momentos mais decisivos da minha jornada? Quando eu parei de buscar respostas imediatas e comecei a prestar atenção nas perguntas que Deus fazia para mim. Porque antes de qualquer milagre, Ele sempre fez perguntas. Não porque não sabia as respostas, mas porque queria revelar o que estava escondido no coração. E um dia, no meio de uma conversa íntima com Ele, como quem sussurra, no espírito eu ouvi algo assim: por que você acha que precisa estar sem dívidas para me representar? Quem te ensinou isso? Aquilo me desmontou por dentro, porque eu percebi que estava mais preocupado com a minha reputação do que com a minha redenção. Estava tentando parecer forte, estável, organizado, quando na verdade Deus queria que eu aparecesse quebrado, mas verdadeiro. É como se Ele dissesse: eu não preciso da sua estabilidade, preciso da sua sinceridade. E foi aí que tudo começou a mudar. Porque Deus não se impressiona com as máscaras que a gente veste para esconder o caos. Ele se move na direção de quem rasga o coração, não de quem organiza o discurso. Nesse dia, eu entendi que a vergonha financeira era só uma desculpa camuflada de espiritualidade.
Eu dizia que não queria falar porque não queria ser incoerente. Mas no fundo, eu só não queria me expor. E isso tem nome: orgulho. E se tem uma coisa que impede o agir de Deus na nossa vida, é o orgulho disfarçado de prudência. É o não posso falar agora porque ainda tô resolvendo, que se estende por anos. É o vou esperar mais um pouco que nunca vira atitude. E enquanto a gente espera o momento certo, a oportunidade passa, o propósito esfria, e o mundo segue precisando daquilo que só você pode entregar. Deus me fez lembrar de Moisés, quando ele argumenta com Deus dizendo: "Mas eu não sei falar bem." E Deus responde: "Quem foi que fez a boca do homem?" Ou seja, não é sobre você estar pronto, é sobre você estar disponível. Porque Deus não chama os capacitados, ele capacita os disponíveis. Moisés tinha um passado de assassinato, um presente de fuga, e um futuro que ele mesmo não acreditava, mas mesmo assim, foi escolhido, e usado, e lembrado até hoje como libertador. E se hoje você se sente preso, não só pelas dívidas, mas pelo medo de ser pequeno demais, eu quero te lembrar que os maiores começos da Bíblia foram no deserto. Não foi no palco, foi na escassez. Não foi no templo, foi na solidão. O lugar onde Deus começa a te usar nem sempre é confortável. Às vezes é exatamente onde você queria fugir. Porque o que te desespera pode ser exatamente o que te ativa. E foi assim comigo. Foi a pressão de dever, de não conseguir mais esconder, de ver minha fé se apagando, que me fez cair de joelhos e dizer: "Deus, me usa no meio disso, não depois." E ele respondeu, não com voz audível, mas com uma paz estranha que me fez levantar e agir, mesmo com um nome sujo, mesmo sem saber como pagar tudo, mesmo inseguro. Eu comecei pequeno, com post, com oração, com áudio sincero, e fui vendo pessoas dizendo: "Isso me alcançou." E entendi que a nossa maior autoridade não vem de um currículo limpo, mas de um coração quebrado que foi restaurado. Se você já caiu, já errou, já se desorganizou financeiramente e, emocionalmente, saiba, isso não desqualifica seu chamado. Pode ser justamente o que vai dar voz ao seu propósito. Porque tem gente que não precisa de um especialista. Precisa de alguém que diga: "Eu tô passando por isso, mas agora com fé." Então hoje, se tudo que você tem é fé trêmula e passos tímidos, saiba que o céu já se move com isso. Deus não está esperando você se livrar das parcelas para te chamar. Ele está chamando agora, no meio da fatura vencida, no meio do score baixo, no meio da bagunça, porque ele não olha sua conta, ele olha sua disposição. E se isso falou com você até aqui, comenta aí. Deus pode me usar, mesmo assim, porque ainda tem mais. E agora a gente vai tocar numa ferida que muitos evitam, mas que Deus quer curar de dentro para fora. Tem algo que a gente quase nunca fala, mas que corrói por dentro. O medo de ser descoberto. Não só o medo de alguém saber o quanto a gente deve, mas o medo de alguém ver como a gente realmente está. Porque a dívida, ela não é só financeira. Às vezes, o débito mais pesado é o emocional. Você já percebeu como quem está endividado emocionalmente começa a se esconder de tudo? Se afasta das amizades, para de responder mensagens, inventa desculpas para não aparecer. E quando aparece, tá ali sorrindo por fora, mas morrendo por dentro. E essa sensação de dívida emocional é tão real quanto a financeira. É o peso de não conseguir ser quem você era, de não ter ânimo para voltar a sonhar, de se olhar no espelho e não se reconhecer mais. É aí que começa a ferida da identidade. E se eu pudesse olhar nos seus olhos agora, eu te diria: a maior fatura que o inimigo tenta te cobrar é a fatura da sua identidade. Ele não quer só que você se atrase nos boletos. Ele quer que você se atrase no propósito. Que você duvide de quem você é em Deus. Que você pense que fracasso é sobrenome e não estação. Só que Deus tem outra visão. Ele não te vê a partir da dívida. Ele te vê a partir do destino. Você pode até ter perdido dinheiro, tempo e paz, mas Deus não perdeu o controle sobre você. Ainda existe uma rota de volta.
E ela começa quando você para de se esconder e decide ser visto por Deus do jeito que você está. Porque esconder a dor só alimenta o ciclo. E todo ciclo precisa de luz para ser quebrado. Lembra de Adão no Éden? Ele pecou, e a primeira reação foi se esconder. Cobriu-se com folhas e se escondeu da presença. Mas Deus apareceu e fez a pergunta mais importante: onde você está? Não era uma pergunta geográfica. Era espiritual, existencial. Deus estava dizendo: você sumiu de você mesmo. Você está fugindo da verdade. Mas eu vim até aqui para te lembrar quem você é. E talvez hoje seja isso que Deus quer fazer com você. Ele não quer te expor. Ele quer te revelar. Revelar o que ainda tem valor. O que ainda tem chamado. O que ainda carrega semente mesmo depois da perda. Porque tem gente que está viva, mas não se sente mais digno nem de ser visto. E quando isso acontece, a vida trava. O propósito adormece. A fé apaga. Porque onde há vergonha, há paralisação. Mas quando a luz de Deus entra, até a vergonha vira testemunho. É por isso que você precisa saber. Deus ainda te chama pelo nome. E Ele não chama dizendo, ei, endividado, ou ei, fracassado. Ele chama dizendo, filho, amado, escolhido, e isso muda tudo. Porque quem é chamado por Deus não precisa mais se esconder do mundo. Pode caminhar com a cabeça erguida, não por orgulho, mas por consciência de quem é. E talvez você não consiga sair da dívida hoje, mas você pode sair da culpa. E a culpa é muito mais paralisante do que qualquer boleto. Então, se tudo o que você sente agora é peso, desânimo, vergonha ou dúvida, escuta isso. Você não é o erro que cometeu, você é o propósito que ainda está sendo revelado. E Deus não está esperando você se corrigir inteiro para começar algo. Ele começa no meio mesmo. Ele escreve histórias com gente em processo. Ele restaura enquanto caminha. Ele constrói enquanto cura. E se esse trecho tocou você de alguma forma, escreve aqui nos comentários. Deus ainda sabe onde eu estou. Porque ainda tem mais. No próximo bloco a gente vai falar do poder que existe quando você decide recomeçar com aquilo que sobrou, e não com aquilo que perdeu. E é nesse ponto da caminhada que muitos travam, quando percebem que o que tinham foi embora, que o plano original já não é mais possível, e que a conta do passado parece maior que a esperança do futuro. É aqui que muita gente para, achando que recomeçar só é possível quando tudo volta ao normal. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Deus não trabalha só com o que você perdeu. Ele trabalha com o que sobrou. Às vezes a gente insiste em olhar para trás com arrependimento, se lamentando pelas escolhas, pelos excessos, pelos atrasos. Mas Deus está olhando para o que ainda tem e perguntando: o que você ainda carrega aí dentro? Porque sempre sobra algo. Sempre tem uma fé, por menor que seja, um talento, um contato, uma ideia, uma vontade tímida de tentar de novo. A Bíblia é cheia de recomeços assim. Lembra da viúva de Sarepta? Quando o profeta Elias apareceu, ela disse: só me restou um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou preparar um pão para o meu filho e depois esperar a morte. Mas foi exatamente com o que sobrou que Deus multiplicou. Foi no pouco que ele fez o milagre, e talvez hoje você esteja exatamente assim, achando que não tem mais nada para oferecer, que não tem mais crédito, nem moral, nem força. Mas Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele só precisa da entrega sincera do que ainda existe. Da confiança de quem diz: Senhor, isso aqui é tudo o que tenho, mas é teu. A gente aprendeu errado que para voltar precisa estar tudo pronto. Mas os recomeços de Deus são no meio da bagunça. É no meio do deserto, no meio da crise, no meio do luto, no meio do caos emocional. E quando você decide recomeçar com o que tem, ao invés de esperar o que perdeu voltar, você ativa o céu sobre sua realidade. Não importa se o que restou foi só um plano riscado num caderno velho, um sonho que ninguém acredita mais, uma habilidade que você deixou de usar. Deus é especialista em ressuscitar o que parece enterrado. E a melhor parte?
Ele não só ressuscita, ele transforma, ele dá novo nome, novo propósito, novo alcance. É nesse ponto da virada que nasce uma fé madura. Porque fé não é acreditar quando tudo está perfeito. Fé é escolher caminhar com as mãos vazias, confiando que o céu já está preparando a próxima provisão. É andar sobre as águas quando ainda tem tempestade. É plantar no seco, porque a promessa é de chuva. E talvez você ainda tenha dúvidas, cicatrizes, medo. Tudo bem. Recomeçar com Deus não exige ausência de dor. Só exige presença de coragem. E coragem, às vezes, é só levantar da cama, abrir o caderno de novo, encarar a fatura sem fugir, dobrar os joelhos e dizer: eu não desisti de mim. Se você tem alguma coisa, qualquer coisa, entregue. Porque Deus nunca despreza começos pequenos e nunca ignora corações quebrantados. Se esse trecho falou com você, comenta aqui. Com o que restou eu recomeço, porque ainda não acabou. No próximo bloco, vamos falar sobre a força que nasce depois da queda e como Deus transforma tropeço em testemunho. Talvez ninguém te falou isso antes, mas existe uma força que só nasce depois da queda. Uma força que não vem da perfeição, mas da restauração. E é essa força que Deus está ativando dentro de você agora, não por causa da sua performance, mas por causa da sua entrega. Porque o céu não investe em quem acerta tudo. O céu investe em quem decide não desistir. Depois que você cai, depois que se frustra, depois que falha consigo mesmo, depois que sente vergonha de encarar o extrato, a dívida, a gaveta de boletos vencidos, é exatamente aí que nasce uma fé mais verdadeira. Porque não é mais uma fé de vitrine que depende de aparência. É uma fé de raízes. Uma fé que vem das profundezas da dor, mas que sobe como árvore frondosa no tempo certo. Quem já caiu e levantou, sabe o que significa valorizar cada centavo. Sabe a importância de um orçamento. Sabe o gosto de dormir com paz no coração, mesmo que a conta bancária ainda não esteja como gostaria. Porque agora você não busca mais apenas dinheiro, você busca equilíbrio, paz, propósito. E isso tem mais valor do que qualquer limite no cartão. Deus não te quer apenas livre da dívida. Ele te quer curado. Ele quer que o dinheiro pare de te dominar, para você voltar a dominar sua própria história. Que os boletos não gritem mais alto que a sua identidade. Que a cobrança não dite mais seu humor. Que a dívida não roube mais sua oração. E isso começa quando você decide que, mesmo com tudo o que aconteceu, ainda vai voltar a confiar. Zaqueu era conhecido como ladrão. Um cobrador de impostos odiado, rotulado, cancelado. Mas quando Jesus entrou na casa dele, algo mudou. Ele devolveu o que tinha tirado, se reorganizou, se reposicionou. Não por culpa, mas por reencontro. Porque quando você encontra Jesus de verdade, até a forma como lida com dinheiro muda. Você para de viver na defensiva e começa a viver com intenção. E é isso que eu quero te lembrar hoje. A sua história ainda está sendo escrita. E o capítulo mais bonito talvez seja justamente esse. O da superação. O da virada. O da volta por cima. Porque o céu não te escolheu só para sobreviver. Te escolheu para testemunhar. Para olhar para trás um dia e dizer: foi ali que eu achei que tinha perdido tudo. Mas foi ali que eu achei Deus me refazendo. É como a videira. Ela precisa ser podada para crescer mais forte. O corte dói. A perda parece injusta. Mas depois, ela frutifica mais. E o mesmo vai acontecer com você. O que hoje parece dor vai virar sabedoria. O que hoje te envergonha vai virar história de cura para outros. Porque quando Deus levanta alguém, Ele levanta para edificar. Não só a própria vida, mas a vida de muita gente ao redor. E se você sente que esse é o seu momento de levantar, mesmo ainda machucado, comenta aqui. Minha queda foi semente. Meu recomeço vai ser colheita. Porque no próximo bloco a gente vai falar sobre o que acontece quando você para de fugir da realidade e começa a encarar sua vida financeira com fé e maturidade. E eu te garanto, é aí que a transformação acelera.
Você já percebeu como fugir da realidade financeira consome mais energia do que encará-la de frente? É como carregar uma mochila cheia de pedras fingindo que está tudo leve. A gente empurra com um sorriso, mas por dentro está esmagado, porque o problema não é a dívida em si, é o peso de fingir que ela não existe. E Deus nunca te chamou para viver em negação. Ele te chamou para viver em verdade. A verdade dói no começo, mas cura no processo, porque é só quando você decide abrir os olhos para a realidade que Deus pode abrir as portas da restauração. Enquanto você esconde, o inimigo manipula. Mas quando você expõe, Deus age. Encarar sua vida financeira não é sinônimo de derrota, é sinal de maturidade espiritual. É o primeiro passo de alguém que entendeu que fé não é fugir, é enfrentar com coragem. E não importa quanto tempo você passou evitando abrir aquele extrato, aquela fatura, aquela conta esquecida, Deus não vai te condenar por isso. Ele só quer que hoje você pare de fugir. Você pode estar devendo 5.000 ou 50.000. Isso não muda o que Deus pode fazer. O que muda tudo é a sua postura. E quando você muda a postura, a visão muda junto. Você para de se ver como alguém que só se atrapalha com dinheiro e começa a se enxergar como alguém que está aprendendo a dominar esse território. Porque sim, finanças também são território espiritual, e você tem autoridade para governar sobre isso. Mas isso começa com um gesto simples e poderoso: abrir a planilha, olhar os números, listar os gastos. Não como quem vai se punir, mas como quem vai se posicionar. É nesse gesto que você diz: eu não sou escravo disso. Eu sou filho de Deus. E filho de Deus não se esconde da verdade. Ele transforma a verdade em recomeço. O inimigo quer que você tenha medo de olhar para a sua realidade, porque ele sabe que, se você olhar com fé, você começa a mudar. E se você muda, sua casa muda. Sua mente muda. Seu bolso muda. Porque o dinheiro sempre revela o que está dentro. Quando tem desordem, é porque algo dentro também está desorganizado. Mas quando tem coragem, tem campo fértil para milagre. Se tem algo que o céu ama responder, é coragem em meio ao caos. Quando você decide agir, mesmo tremendo, mesmo inseguro, Deus começa a soprar direção. Ele vai te mostrar caminhos que antes estavam invisíveis. Vai te lembrar de oportunidades que você deixou passar. Vai te dar ideias simples que podem virar solução. Porque o Espírito Santo também sabe de números. E ele ama dar estratégia para quem quer recomeçar com responsabilidade. Então hoje, sem peso, sem culpa, sem drama, escolha olhar para sua vida financeira com a coragem de quem já entendeu que está em construção. Você não é um fracasso. Você está num processo de reorganização divina. E essa fase, por mais difícil que pareça, é um degrau, não um fim de linha. Comenta aqui: hoje eu paro de fugir. Hoje eu escolho reorganizar. Porque no próximo bloco a gente vai falar sobre o poder das pequenas decisões e como cada escolha financeira, por menor que pareça, pode abrir portas que você nem imagina. Tem gente esperando um milagre de 100.000, mas ainda tropeça no descontrole de 10 reais. Já parou para pensar nisso? Às vezes o que está faltando na sua vida financeira não é mais dinheiro. É mais direção. Porque sem direção qualquer valor vira vento. Mas com direção, até o pouco vira multiplicação. A Bíblia fala da viúva que só tinha um pouco de azeite. E foi justamente aquele pouco que Deus usou para fazer o milagre. Sabe o que isso ensina? Que o pouco com propósito é mais valioso do que o muito sem sentido. E no meio das dívidas, das cobranças e da ansiedade, você pode achar que não tem nada de valor para recomeçar, mas tem. Você tem escolhas. Escolher não parcelar algo que pode esperar. Escolher não gastar por impulso no fim do dia cansado. Escolher cozinhar em casa em vez de pedir de novo no aplicativo. Escolher respirar antes de passar o cartão. Essas coisas parecem pequenas, até banais, mas são sementes. Sementes que com o tempo mudam sua colheita. A dívida não apareceu do dia para a noite. E o recomeço também não vai ser instantâneo. Mas cada passo certo te aproxima do alívio.
Cada escolha consciente devolve o controle para tua mão. É como se você estivesse dizendo a Deus: Pai, eu não sei tudo, mas estou disposto a fazer o que está ao meu alcance. E quando você se move com sinceridade, Ele se move com provisão. Tem pessoas que oram pedindo libertação financeira, mas continuam vivendo no automático. Não param para anotar o que gastam, não fazem um plano, não questionam seus hábitos. E sabe qual é o problema disso? É que sem consciência, a fé vira só esperança vaga. E Deus quer mais de você. Ele quer ação com intencionalidade. Você não precisa virar um economista, só precisa assumir o leme. Mesmo que o barco esteja à deriva há meses, você pode começar a ajustar a rota hoje. Uma decisão por dia. Um sim a mais para o que edifica. Um não a mais para o que sabota. R$ 1 a mais na direção certa. Porque quem é fiel no pouco está sendo treinado para o muito. E aqui está um segredo que pouca gente fala. As grandes vitórias financeiras quase sempre nascem da disciplina no invisível. Aqueles 5 highlights que você guardou sem contar para ninguém. Aquela escolha de não comprar mais uma blusinha que você nem precisava. Aquela negociação que você fez com calma, sem se desesperar. Esses momentos, pequenos, escondidos, são onde Deus constrói novas histórias. Ele está vendo. E Ele honra quem age com consciência, mesmo com pouco. Porque para Deus o pouco com sabedoria vale mais do que o muito com orgulho. Então, se você ainda acha que não está fazendo diferença, eu te digo, está sim. Está mudando sua rota. Está limpando sua mente. Está ensinando sua alma a respeitar o processo. E o céu inteiro está acompanhando isso com alegria. Hoje, escolha plantar certo, mesmo que ninguém veja. Porque quando a colheita vier, vai ser impossível não perceber. Comenta aqui. Eu decido plantar certo, mesmo em silêncio. Você já sentiu como se o seu erro tivesse te desqualificado? De tudo? Como se aquela dívida, aquela compra por impulso, aquela desorganização, tivesse colocado um carimbo de inútil na sua testa? Tem gente vivendo hoje como se fosse culpado eterno de um erro que já foi perdoado por Deus há muito tempo, mas ainda anda como se tivesse algemas invisíveis. A verdade é que muita gente não se liberta da dívida porque ainda não se libertou da culpa da dívida. E isso pesa. Pesa na alma, no sono, no relacionamento com a família, no modo como você se enxerga diante do espelho. Você deixa de se permitir sonhar, planejar, empreender, porque acha que já falhou demais, como se fosse indigno de tentar de novo. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Deus não te chama pelos seus erros. Ele te chama pelo nome. E o nome que Ele te deu vem carregado de promessa, não de acusação. O inimigo, sim, vai tentar te lembrar do que deu errado. Mas o Espírito de Deus vai sempre te lembrar de quem você é. De quem você ainda pode se tornar. Errar faz parte, inclusive da jornada de quem tem fé. Abraão errou. Moisés errou. Davi errou feio. E ainda assim, foram chamados, levantados e usados por Deus. Por quê? Porque o que define se você vai continuar não é o que você fez, mas o que você faz depois do que fez. Sabe o que separa quem permanece travado de quem recomeça? É a decisão de deixar a vergonha no chão e levantar com responsabilidade. Não é ignorar o erro, é aprender com ele e dizer para si mesmo: eu posso ter bagunçado tudo, mas Deus ainda pode organizar o que restou. E Ele pode. Ele é mestre em reconstruções, especialista em restaurar o que parecia perdido. Você não é um fardo financeiro. Você é um projeto em processo. E processo dói, sim, mas também transforma. A cada parcela renegociada, a cada gasto evitado, a cada conversa difícil que você decide ter com quem te cobra, você está dizendo ao céu: eu não sou mais refém do meu passado. Eu estou assumindo o meu futuro. E o céu celebra isso. Não porque você ficou perfeito, mas porque você está se movendo. Porque você decidiu não aceitar mais a mentira de que quem errou no financeiro não serve para nada. Serve sim.
serve para inspirar outros, serve para cuidar melhor do que receberá lá na frente. Serve para mostrar que Deus ainda levanta gente comum, gente quebrada, gente real. Talvez você esteja ouvindo isso agora com um nó na garganta, pensando: mas eu fui irresponsável, eu causei dor, eu me sabotei. Sim, talvez tenha acontecido. Mas não termina aí. Não precisa terminar assim. Porque Deus não te vê como uma dívida. Ele te vê como uma promessa em processo. Então, mesmo que você esteja começando com pouco, mesmo que tenha que recomeçar várias vezes, não deixe a culpa escrever seu roteiro. Quem comanda essa história agora é a graça. E a graça tem recomeços infinitos. Mas para isso, você precisa soltar o peso do que passou e decidir que sua identidade não será mais formada por boletos vencidos, mas por promessas renovadas. Comenta aqui: eu sou promessa, não passado. Tem gente que só associa processo financeiro a planilha, número, planificação. Mas o céu olha o processo financeiro como o laboratório da alma. Porque no meio do aperto, da necessidade, da espera por resposta, Deus está mexendo em muito mais do que o extrato bancário. Ele está moldando o seu interior. É difícil ouvir isso quando se está cansado de tentar, quando o dinheiro não fecha no fim do mês, quando o cartão já bateu o limite, quando você se sente incompetente por não conseguir organizar nem o básico. Mas escuta, o que Deus está fazendo em você hoje, no meio do caos financeiro, vai ser a base do que Ele vai entregar quando tudo começar a fluir. A questão é que a gente quer a bênção pronta. Quer o milagre com clique. Quer a virada sem preparação. Mas Deus não trabalha com atalhos. Ele trabalha com fundamentos. E os fundamentos mais fortes Ele constrói no secreto, no silêncio, no momento em que ninguém vê, mas você está dobrando o joelho chorando por direção. Sabe por que você ainda está nesse aperto? Porque Deus não quer só te dar o recurso. Ele quer te ensinar a lidar com ele. A não idolatrar. A não desperdiçar. A não confundir valor com aparência. A não correr atrás de aplausos enquanto a conta está gritando por socorro. Talvez essa seja a estação em que ele está cortando os excessos. Está podando o ego. Está ensinando você a dizer não quando antes você queria agradar todo mundo. Talvez seja a hora em que ele está ensinando a viver com menos, não como punição, mas como treino. Porque quando vier o mais, você já vai ter musculatura emocional e espiritual para sustentar. E esse processo dói, porque mexe com o nosso orgulho. A gente quer se provar, mostrar que dá conta, que é forte. Mas Deus muitas vezes vai nos levar ao ponto de dizer: Pai, eu não sei mais o que fazer. Me ajuda. É nesse lugar que o céu se move. O processo financeiro não é um castigo. É uma escola. E quanto mais você entende isso, mais você começa a olhar para cada boleto não só como cobrança, mas como oportunidade de posicionamento. Como lembrete de que você está sendo forjado, não abandonado. Enquanto o mundo diz que você está quebrado, Deus diz: eu estou te moldando. Enquanto os outros apontam o dedo, o céu está colocando ferramentas nas suas mãos. Ferramentas que você só vai aprender a usar nessa estação de escassez. Você não está estagnado, está sendo trabalhado. E tem mais. Deus não está apenas te preparando para ter mais, mas para ser mais. Mais equilibrado, mais estratégico, mais obediente, mais sensível à voz dele. Tem gente que só aprende a ouvir Deus quando o dinheiro acaba, e tem coisa que o céu só libera quando percebe que pode confiar. Então, talvez hoje você não esteja vendo o dinheiro crescer, mas está vendo a sua fé amadurecer. E isso vale mais do que qualquer aumento de saldo. Não pula esse processo. Não desvalorize essa etapa. Porque o ouro verdadeiro é refinado no fogo. E o que você está vivendo agora não é rejeição. É refino. É preparação para algo que só vai ser seguro nas mãos de quem passou por isso. Então, se hoje o que você tem é lágrima, planilha e oração, saiba, Deus está fazendo mais do que você consegue ver. E a prosperidade verdadeira começa nesse lugar. Comenta aqui: estou sendo moldado por dentro antes de prosperar por fora. Vergonha.
Essa é uma das armas mais sorrateiras que o inimigo usa quando você se vê atolado em dívidas. Mais do que o peso do que você deve, é o que você sente por dentro que te impede de seguir. A sensação de fracasso, de incompetência, de não ser mais digno de pedir ajuda, de não ter mais moral para olhar no espelho e dizer: eu ainda posso virar isso. E é aí que mora o perigo. Porque, diferente da culpa, que pode gerar arrependimento e mudança, a vergonha paralisa. Ela não apenas aponta o erro, ela te define por ele. Ela diz que você é o erro. E quanto mais você acredita nisso, mais você se esconde. Mais você se cala. Mais você aceita viver como alguém inferior, como se sua dívida fosse um atestado de incapacidade eterna. Mas deixa eu te lembrar de algo. A vergonha não vem de Deus. Nunca veio. Deus te convence sim, mas para transformar. A vergonha, por outro lado, te acusa, para te paralisar. E enquanto você estiver aceitando esse fardo como identidade, vai ser difícil até ouvir a voz do céu te chamando de filho. Sabe por que a vergonha financeira é tão poderosa? Porque ela toca onde mais dói, no senso de valor. Ninguém quer parecer desorganizado. Ninguém quer que os outros saibam que está devendo, atrasando, perdendo o controle. Então a gente coloca a máscara, finge que tá tudo bem, e por dentro vai adoecendo. Tem gente que deixou de ir a lugares, de atender ligações, de sonhar, de planejar, tudo por causa da vergonha. Mas o que o céu quer te dizer hoje é: isso não te define. A dívida é real. É. Mas ela é um momento, não uma sentença. E principalmente, ela não é maior do que a obra que Deus está fazendo dentro de você. Você não é o nome sujo no Serasa. Você não é o boleto vencido. Você não é o pedido de desculpas por não ter como pagar. Você é propósito. É gente em construção. E sim, Deus ainda confia em você. Ainda quer te usar. Ainda acredita que esse caos pode virar testemunho. Mas para isso você vai ter que rasgar a vergonha no altar. Vai ter que dizer: Deus, eu não consigo mais fingir. Eu tô mal. Eu tô envergonhado. Mas eu sei que o Senhor me vê por dentro. E quando você faz isso, aí o céu se move. Jesus nunca deixou de tocar um leproso, de sentar com um cobrador de impostos, de estender a mão para quem a sociedade cancelava. E ele também não vai virar as costas para você só porque você perdeu o controle das finanças. Pelo contrário, é justamente quando você reconhece essa dor diante dele que ele começa a transformar. A vergonha só tem força no escuro. Mas quando você traz ela para a luz da presença de Deus, ela perde o poder. Porque a luz revela, cura e liberta. E tem mais. Cada vez que você se cala por vergonha, uma oportunidade de cura é adiada. Mas cada vez que você se expõe diante de Deus com sinceridade, uma nova chance é liberada. Porque Deus não está esperando perfeição. Está esperando verdade. Então hoje, se você se sente envergonhado por tudo que se perdeu, por tudo que errou, por tudo que deixou bagunçar, faz uma coisa. Não esconde isso dele. Apresenta. Entrega. Rasga teu coração como ele está. Porque a vergonha não pode mais ter domínio sobre você. Comenta aqui se isso falou com você. Minha identidade é maior que minha dívida. Talvez você tenha olhado para o que sobrou e pensado: não dá para fazer mais nada com isso. Uma conta quase zerada. Um salário que não cobre nem o básico. Um bolso que, antes de receber, já está comprometido. E aí bate aquele desânimo, né? Aquela sensação de que é impossível reorganizar algo com tão pouco. Que sua única alternativa é esperar um milagre grande, daqueles que aparecem na conta bancária como um depósito inesperado. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não espera você ter muito para começar a agir. Ele só precisa de um coração disponível e grato. A multiplicação sempre começa com o pouco que se apresenta com fé. E se você estiver desprezando esse pouco que tem hoje, pode estar fechando a porta para o início do milagre. Tem gente que só olha para o que perdeu, para o que devia estar entrando e não entrou, para os planos que teve que cancelar. Mas o pouco que ficou,
esse restinho que você até pensa em esconder de vergonha, é exatamente o material que Deus usa para reconstruir. Foi assim com a viúva que só tinha um pouco de azeite, com os discípulos que só tinham 5 pães e 2 peixes, com os profetas que começaram a revolução com apenas um cajado, uma cova seca, uma palavra. Sabe por quê? Porque Deus ama começar do improvável, do apertado, do fundo do poço. Porque assim, quando tudo virar, ninguém vai dizer que foi sorte, que foi influência, que foi acaso. Vão saber que foi Ele, que foi propósito, que foi fidelidade dele misturada com fé sua. Então, antes de pensar em crédito, empréstimo ou ajuda de fora, olha para dentro. O que ainda sobrou? Um talento, uma ideia, um contato, um celular com internet? Uma fé miudinha, mas que ainda se recusa a morrer? Isso já é ponto de partida. E mais, a gratidão pelo pouco libera sabedoria para o muito. Quem não aprende a honrar 100 reais, não vai saber lidar com 10.000 reais. Quem despreza o que tem agora, tende a repetir os mesmos erros quando tiver mais. Porque não é o valor da quantia que muda o destino, é o valor que você dá à obediência. Talvez você esteja orando por provisão, e Deus está dizendo, já está aí, mas você ainda não viu como usar. Às vezes, o milagre que você espera não é um piximo, é uma visão. Uma ideia que transforma o pouco em semente. Uma conversa que vira porta. Uma disciplina que multiplica. Por isso, hoje o desafio é esse. Valorizar o que ficou. Olhar com humildade para o que restou. E dizer, Senhor, pode começar por aqui. E acredite, Deus honra isso. Porque no reino dele o início nunca precisa ser grande. Só precisa ser entregue. Não subestime os 20 reais que sobraram no fim do mês. Nem a marmita vendida na vizinhança. Nem o PDF que você criou e ainda nem divulgou. Nem a oração tímida que você fez no banho ontem pedindo direção. Tudo isso nas mãos de Deus é matéria-prima para recomeços extraordinários. E se isso está mexendo com você, comenta aqui abaixo. Vou valorizar o pouco, porque Deus começa por aqui. Tem gente que pensa que a virada financeira começa com planilha, com corte de gastos, com renda extra. E sim, tudo isso é importante. Mas sabe onde ela começa de verdade? No que você acredita quando ninguém está vendo. Nas conversas silenciosas que você tem com você mesmo. Naquele momento em que você olha para o extrato, suspira e pensa, não tem mais jeito. Ou pior, eu sou um fracasso. Essas frases soltas, essas narrativas internas, têm mais poder de travar ou destravar sua vida do que qualquer dívida acumulada. Porque o que paralisa a ação não é o número no boleto. É a identidade que você passa a acreditar que tem por causa dele. É aqui que a batalha espiritual se intensifica. A dívida tenta mudar seu nome. Ela grita mais alto que sua fé. Sussurra que você não merece recomeço. Que vai ser sempre o endividado, o desorganizado, o que deu errado. E se você não presta, atenção, começa a repetir essas mentiras como se fossem verdades. Mas hoje eu preciso te lembrar. Deus não te chama pela sua dívida. Ele te chama pelo nome. Aquele nome que ele mesmo escreveu. Não com tinta, mas com propósito. Quando Jesus escolheu andar com Zaqueu, com Mateus, com Maria Madalena, ele sabia de tudo o que eles carregavam. E mesmo assim, chamou. Porque ele olha o que ninguém vê. Ele vê destino onde o mundo só vê débito. Você precisa entender isso com urgência. A voz que você escuta determina o caminho que você segue. Se você alimenta pensamentos de culpa, vergonha e indignidade, seu comportamento vai seguir essa rota. Vai continuar se sabotando, comprando por carência, ignorando o que deveria enfrentar. Mas se você começar a declarar em voz alta o que Deus diz a seu respeito, mesmo sem sentir, mesmo chorando, isso começa a virar a chave por dentro. Não é papo de autoajuda, é fundamento espiritual. A fé vem pelo ouvir. E se você só ouve que fracassou, que errou, que não tem mais chance, como vai ter fé para continuar? Por isso mude o som que ecoa dentro de você. Mude o discurso. Mude a trilha sonora da sua alma. Comece o dia dizendo,
Hoje eu caminho com dignidade, mesmo que seja com boleto na mão. Ou então, eu sou mais do que meu score. Porque quando a sua boca começa a concordar com o céu, o inferno se cala e não precisa fazer isso de forma teatral. Pode ser sussurrando no banheiro. Pode ser escrevendo no caderno. Pode ser repetindo baixinho no ônibus. O importante é que você troque o veneno da acusação pela medicina da identidade. A dívida quer te calar, mas Deus quer te relembrar. Relembrar que você ainda é escolhido, que ainda tem destino, que ainda pode aprender, crescer e se levantar, que ainda tem algo que só você pode fazer nesse mundo e que não depende do quanto tem na conta, mas de quem habita no seu coração. Então hoje, o exercício é espiritual e prático. Vigie a voz. Preste atenção nas palavras que você usa para falar de si. Corrija, repreenda, declare diferente, porque a boca fala do que o coração está cheio, e o coração se enche daquilo que você escolhe ouvir todos os dias. Se essa verdade entrou fundo, comenta aqui. Eu não sou o que devo, sou o que Deus me chama para ser. É aqui que muitos desistem. Porque na mente de quem está endividado, existe um fantasma chamado não adianta mais. E esse fantasma é alimentado por tudo o que parece não mudar. As cobranças continuam chegando, o saldo continua negativo, as portas continuam fechadas. E aí, mesmo ouvindo palavras de fé, mesmo sentindo um sopro de esperança, a pessoa trava. Porque ela pensa, se nada mudou lá fora, por que eu vou mudar aqui dentro? Mas o que ela não entende, e talvez você também esteja nessa, é que a estrada da restauração não começa com sinais externos. Ela começa com passos internos. E esses passos quase sempre são dados no escuro, no silêncio, na dúvida, no lugar onde ninguém aplaude, no lugar onde só você e Deus sabem que está tentando. É nesse ponto que a fé se torna mais do que uma crença. Ela se transforma em movimento. E movimento, nesse contexto, pode ser o gesto mais pequeno, mas também o mais poderoso. Pode ser anotar seus gastos pela primeira vez, mesmo sem saber como vai pagar tudo. Pode ser decidir não fazer uma compra por impulso. Pode ser pegar um papel e escrever. Hoje eu vou viver com propósito, mesmo sem ver resultado ainda. Você entende o poder disso? É você dizer para o céu, para os demônios, para sua alma e para o seu passado: eu ainda estou aqui, e eu ainda acredito. Não por teimosia, mas porque há algo em você que ainda reconhece que Deus não terminou a história. E quando você caminha nesse estado de vulnerabilidade, mas com decisão, você começa a sair do modo sobrevivência e entra no modo obediência. Obedecer é isso. Seguir, mesmo sem ver. É confiar que o Pai está te guiando, mesmo quando o cenário parece desabar. É lembrar que o povo de Israel só viu o mar se abrir depois que deu o primeiro passo, e que Pedro só andou sobre as águas quando topou sair do barco. O problema é que muita gente quer garantia antes de obedecer, quer ver a planilha equilibrada antes de confiar, quer milagre financeiro antes de mudar o comportamento. Mas Deus não trabalha com essa lógica humana. Ele trabalha com resposta ao movimento de fé. E sabe o que é mais bonito? Quando você dá esse passo, algo muda por dentro. Você ainda não recebeu o pagamento, mas já sente leveza. Ainda não renegociou as dívidas, mas já dorme em paz. Porque você não está mais parado. Você não está mais à mercê. Você decidiu andar com Deus no meio da bagunça. E isso muda tudo. Essa decisão muda seu semblante, muda sua postura, muda a forma como você lida com o que ainda não chegou. E aí, com o tempo, os frutos começam a aparecer. Não porque você forçou, mas porque você plantou o movimento no terreno da fé. Hoje, talvez a única coisa que Deus espera de você não seja um grande plano nem uma estratégia mirabolante. Talvez Ele só esteja dizendo: filho, filha, levanta e anda, mesmo se for devagar, mesmo se doer. Porque nesse simples levantar, você está quebrando ciclos invisíveis. Você está cancelando palavras que disseram que você nunca mudaria. Está mostrando que, mesmo com medo, você confia. E quando o céu vê esse tipo de fé, ele não fica em silêncio.
Ele se move, porque nada toca mais o coração de Deus do que um filho cansado, mas ainda em pé, um coração aflito, mas ainda disposto. Se isso falou com você, comenta aqui. Eu vou continuar andando, mesmo sem ver. Olha, talvez hoje você esteja no meio da maior crise da sua vida. Uma crise que mistura boletos atrasados, silêncio de Deus, vergonha calada e noites que parecem não passar. Talvez você esteja vivendo exatamente aquele ponto em que muita gente desiste. Porque não há mais força, não há mais crédito, não há mais ânimo. Só que, e presta muita atenção nisso, é nesse ponto que algo profundo acontece. Deus te reencontra exatamente onde todo mundo te deixou. Enquanto a dívida tenta colar em você o rótulo de fracasso, o céu ainda te chama pelo nome que só Ele conhece. E esse nome não é negativado, endividado, cancelado ou falido. Esse nome é filho, filha, restaurado, construído por dentro para um propósito eterno. A verdade é que quando tudo ao seu redor diz fim, Deus sussurra, fundação. Porque antes de te dar o que você quer, Ele está colocando o que você precisa. Paz no meio do caos. Clareza no meio da confusão. Fé no meio da vergonha. Direção no meio do desespero. E sabe o que é mais louco? É que quando você começa a reconhecer isso, até os seus boletos param de ter a última palavra sobre seus dias. Você passa a olhar para a conta negativa e dizer: isso aqui é temporário. Você passa a ouvir uma cobrança e lembrar: eu estou em processo. Você encara o seu passado e não se define mais por ele. Porque quem entende que Deus ainda está escrevendo, para de tentar rasurar a própria história com desespero. E nesse novo lugar, você começa a viver uma nova identidade. Não uma identidade baseada no valor da sua fatura, mas no valor que Deus colocou em você antes mesmo de você nascer. Uma identidade que diz: eu sou mais do que esse momento. Eu sou mais do que a soma dos meus erros. Eu sou mais do que o sistema bancário diz. Eu sou filho. Eu sou filha. Eu sou promessa em movimento. E aí, meu irmão, minha irmã, nada mais segura essa fé. Você vai continuar pagando contas? Vai. Vai ter que ajustar hábitos? Vai. Vai ter que aprender a gastar melhor, ouvir mais, trabalhar de forma mais estratégica? Com certeza. Mas tudo isso agora vem de um lugar diferente. Um lugar onde você não está mais tentando provar valor, mas apenas viver como quem já entendeu o valor que tem. Esse é o verdadeiro recomeço. Não um recomeço baseado num depósito inesperado ou numa sorte de última hora, mas um recomeço que vem de dentro, que nasce quando a alma entende: eu sou casa de milagre. Quando o coração reconhece: eu não fui feito para viver refém do medo. Quando a mente decide: a dívida pode até ter nome, mas ela não define o meu. E é assim que começa a virada. Não com fogos de artifício, mas com fé silenciosa, passos consistentes e a certeza de que o Deus que começou a boa obra não parou de escrever. Ele ainda está aqui, ainda está agindo, ainda está te guiando, ainda está dizendo: filho, filha, segura firme, porque a próxima página é de restituição. Se você crê nessa virada, mesmo sem ver tudo resolvido ainda, comenta aqui: eu sou casa de milagre. E compartilha esse vídeo com quem precisa lembrar que ainda tem jeito, que ainda tem esperança, e que Deus ainda está escrevendo.